Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar. Tele Brasil Notícias. Está começando a partir de agora o Tele Brasil Notícias desta semana com destaques especiais. Tem aí para você Polícia em Ação, Esporte e as informações sobre a tragédia também de Santos, especialmente para você. E vamos às nossas principais manchetes de hoje. Regina Duarte toma posse na Secretaria Especial da Cultura. Especialistas alertam sobre empréstimo para abertura de negócios. Procuração sem especificar o imóvel para venda não tem validade. Prêmio vai escolher a melhor carta do mundo. Jogo do Brasil no futebol de areia vira polêmica na internet. Essas e outras manchetes em 1 minuto. Sabe onde você saboreia todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio. Há 40 anos, servindo o melhor peixe do Amazonas. Venha saborear nosso pacu com pirão, tambaqui com batatas sauté, araúanã com batatas do Plínio. Tudo acompanhado da cachaça de jambu, de Belém do Pará. Bar do Plínio, Rua Bernardino Fanganiello, 458 na Casa Verde. Reservas 3857-0999. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Depois de você ficar bem informado com as nossas principais manchetes, lembramos sempre a você que o nosso jornal está aberto a você participar através do Face com Tele Brasil Notícias ou então mandando o seu e-mail também para nós através do telebrasilnoticias@gmail.com. Antes de iniciarmos a nossa programação de hoje, vamos esclarecer algumas informações. Alguns diretores de televisão e até empresários imaginam ainda que eu faço parte aí do Vendo na TV. Eu quero lembrar que eu saí do Vendo na TV o ano passado, no dia aproximadamente dia 29 de janeiro. A partir desse momento, eu estou por minha conta própria. Saí por iniciativa própria, buscando sempre oferecer o melhor de comunicação, tendo mais liberdade. Pois lá, nós não tínhamos vínculo empregatício, era somente um contrato de prestação de serviço. Tele Brasil Notícias. Queremos agradecer a sua audiência em todo o Brasil, são 26 estados diferentes. Lembrando que também em todo o mundo você assiste através da internet o Tele Brasil Notícias. E agradeço aos países que estão conectados aqui conosco, Canadá, Estados Unidos, França e outros também, né? Eu quero, acima de tudo, lembrar sempre, gente, participe porque, veja, só informações que nós colocamos no ar, essas informações, apesar de serem da semana passada, mas trazem utilidades e praticidade para o seu dia a dia. E começamos falando sobre a nossa cultura aqui no país. Inclusive, agora, a partir de agora, a Regina Duarte já tomou posse na Secretaria Especial da Cultura e ela é a nova Secretária Especial da Cultura. Uma pasta integrada ao Ministério do Turismo, inclusive. A cerimônia de posse foi realizada nesta quarta-feira no Palácio do Planalto e contou com a presença do presidente da República, que estava atento aos acontecimentos e realmente cumpriu aí o acordo feito com a atriz Regina Duarte, que hoje é a secretária especial da Cultura, o nosso presidente Jair Bolsonaro.
Regina Duarte é a quarta a assumir a Secretaria de Cultura no governo Bolsonaro. A posse foi nesta quarta-feira, mas o convite veio em janeiro. Nesse intervalo, a nova secretária de Cultura quis se inteirar dos assuntos da pasta. Meu propósito aqui é pacificação e diálogo permanente com o setor cultural, com os estados e municípios, com o parlamento e com os órgãos de controle. Ufa! Ela é muito sagaz, ela está extremamente preparada para essa função, eu não tenho a menor dúvida. A atriz tem 73 anos de idade, 54 deles dedicados à teledramaturgia. Com um dos rostos mais conhecidos da televisão brasileira, agora Regina Duarte assume o desafio de administrar um orçamento de 2 bilhões de reais. A Secretaria Especial da Cultura é subordinada ao Ministério do Turismo e tem entre suas responsabilidades o setor audiovisual, a Agência Nacional do Cinema, Ancine, e o Programa Nacional de Cultura, instituído pela Lei Rouanet. Uma cultura forte consolida a identidade de uma nação. A cultura é um ativo que gera emprego, renda, inclusão social, impostos, acessibilidade e educação. E é nisso que acreditamos. Esse momento ele é muito propício para que a gente consiga realmente mostrar para o mundo que o ambiente de negócios do Brasil hoje é outro. Que hoje existe segurança jurídica, que existe respeito aos contratos, e isso tem facilitado muito o desempenho não só da pasta do turismo, mas também da cultura. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre a necessidade de valorização da Lei Rouanet e ressaltou a importância da cultura. A definição de cultura se resume a um conjunto de hábitos, crenças e conhecimentos. E com esse propósito, depois de um ano de governo, nós achamos, eu tenho certeza, uma pessoa certa que pode valorizar, por exemplo, a Lei Rouanet, tão mal utilizada no passado. Tele Brasil Notícias. Muito bem, estamos agora na sequência então aqui do Tele Brasil Notícias, lembrando que a sua participação é importante, então não esqueça de deixar a sua opinião em nosso Face Tele Brasil Notícias. Nós temos também o Twitter, eu só preciso depois pegar a informação do Twitter exata, aí para que você também possa estar tweetando aí conosco também, né? Agora vamos falar aí sobre a vacinação, exatamente, contra a gripe que foi antecipada, viu? Foi antecipada para dia 23 de março que começa a campanha. O governo decidiu então antecipar essa campanha e serão vacinados idosos, mulheres, também gestantes, crianças de até 6 anos, população carcerária e pessoas que trabalham na segurança pública. A antecipação é para um novo diagnóstico, né, do coronavírus, inclusive para facilitar aí a identificação das situações de coronavírus. Mas vamos às informações. Olha, a campanha foi antecipada para 23 de março. A previsão inicial era começar a imunização ali por volta da segunda quinzena de abril. A preferência de atendimento é para gestantes, mulheres com até 45 dias após o parto, crianças com até 6 anos de idade, idosos e também ali as pessoas que trabalham com segurança pública e a população carcerária. Eu lembro que essa vacina protege contra os variados tipos do influenza, como por exemplo o H1N1, portanto não tem eficácia contra o novo coronavírus, mas pode ajudar ali no diagnóstico, já que os sintomas se confundem muito com o de uma gripe comum. O Ministério da Saúde fez o anúncio dessa antecipação da campanha ontem lá em São Paulo, onde foi identificado o primeiro caso confirmado do novo coronavírus no Brasil. Quem acompanhou foi o repórter Pablo Mundim. Veja aí na reportagem. A decisão foi anunciada pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, após reunião em São Paulo com representantes do Centro de Contingenciamento do Covid-19. Serão 75 milhões de doses, um recorde que corresponde a 10% da produção mundial da vacina.
A medida deve facilitar o diagnóstico do novo coronavírus. Na hora que o indivíduo, um mês depois, 2 meses depois, se ele tem um quadro gripal e ele informa que foi vacinado, ele auxilia muito o raciocínio desse profissional para pensar na possibilidade de outras viroses que não aquelas que são cobertas pela vacina. A estratégia de enfrentamento ao coronavírus no Brasil vai ser diferente da que foi adotada pela China, que internou todos os pacientes. Quem não tiver agravamento da saúde vai se recuperar em casa. As autoridades reforçaram que não há motivo para pânico. Nós estamos lidando com uma situação de conforto e conhecimento no embate que ele é tradicional. Vivemos isso com H1N1, vivemos isso com dengue, continuamos a viver, passamos por isso com o sarampo. Então, nós estamos preparados por uma política muito adequada de enfrentamento de uma situação conhecida. O primeiro paciente com o vírus confirmado no Brasil está em quarentena domiciliar aqui em São Paulo. O estado monitora ainda a esposa, além de outros casos suspeitos. Agora, o desafio das autoridades brasileiras é conter a propagação do vírus, que já chegou a 45 países. Podemos ter outros casos? Sim, podemos ter. Podemos ter casos oriundos desse paciente? Sim, podemos ter. O que precisamos fazer agora é diminuir a chance de ter. E se tivermos, garantir com agilidade e transparência que sejam atendidos. Tele Brasil Notícias. Você é empresário? Olha, não esqueça, se você é aquela pessoa que está empolgada já com a abertura do período comercial agora no mês de março e está em busca de empréstimo para abertura de negócios, olha, os especialistas estão alertando a tomar cuidado. Por quê? Os brasileiros tiveram mais facilidades, inclusive, de acesso a crédito no ano passado. Essa é a verdade, né? Por isso, o ambiente de negócio está mais favorável para a abertura de micros e pequenas empresas. Mas os especialistas estão sempre alertando a você, empresário. É preciso cautela na hora de pegar o empréstimo. Vamos ver como investir, como realizar isso com cautela e ser bem-sucedido mais à frente. A Cláudia tem uma clínica de estética e quer ampliar o negócio. Para isso, pegou um empréstimo com juros baixos por meio de um programa do governo do Distrito Federal para pequenos empreendedores. Com o dinheiro, ela fez cursos, comprou novos equipamentos e agora pretende abrir uma esmalteria. Sempre alguém fala, tem um empréstimo tal, você vai atrás. Só que chega lá, não é assim, eu cheguei e fiz um empréstimo, não. Você tem que estar dentro dos requisitos, né? Tem que ser empreendedor. Você tem que ter uma clientela. Se você está dentro dos requisitos, está tudo direitinho, rapidinho você pega. Dados do Sistema Financeiro Nacional mostram que micro e pequenas empresas, empreendimentos de pequeno porte e microempreendedores individuais fizeram de janeiro a julho do ano passado mais de 60 milhões de operações de crédito. O Sebrae confirmou a tendência de crescimento de acesso a empréstimos. De acordo com a instituição, houve um aumento de quase 1,5% na quantidade dessas transações em relação ao mesmo período de 2018. O maior crescimento foi no volume de recursos em financiamentos, 17%, mais de 120 bilhões de reais foram emprestados. A medida provisória da liberdade, da desburocratização, da liberdade, que a gente fala, a Lei Áurea do destravamento, ela também vem contribuir muito. Mas talvez o mais importante é o que o presidente do Banco Central vem pregando. Taxas de juros civilizadas, nós nunca vimos isso, 4,25%. Inflação domadíssima, abaixo de 4%. O país precisando retomar o crescimento, crescer. Então, o incentivo ao empreendedorismo ele vem muito pelo crédito. E nós esperamos que o crédito agora faça a vez dele. Mas é preciso cautela. Para este economista, o ideal é que o empréstimo seja usado para aumentar a capacidade de produção, sempre com um bom planejamento para evitar a inadimplência. Um erro muito grande é o cara receber aquele dinheiro e gastar de forma muito acelerada. Então, o ideal é pega o empréstimo dentro de um planejamento da sua operação e, a partir disso, você faz uma gestão dos seus fluxos de caixa para pagar o serviço da dívida de forma adequada. Tele Brasil Notícias.
Sabe onde você saboreia todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio. Há 40 anos, servindo o melhor peixe do Amazonas. Venha saborear nosso pacu com pirão, tambaqui com batatas sauté, araúanã com batatas do Plínio. Tudo acompanhado da cachaça de jambu, de Belém do Pará. Bar do Plínio, Rua Bernardino Fanganiello, 458 na Casa Verde. Reservas 3857-0999. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Você está no Tele Brasil Notícias, as informações sempre na medida certa para você. Aqui na minha companhia está aqui o João Vitor, né, João Vitor? Isso, está aqui acompanhando a produção. Também temos aqui a nossa companheira de sempre, né? Eu sempre agradeço a equipe de trabalho nossa, porque sem essa equipe nós não colocaríamos o jornal, tanto pela TV Cinec ou em qualquer outro local, é necessário termos aí a nossa equipe de trabalho. Mas vamos falar agora um pouquinho sobre a Receita Federal. Você declara imposto de renda? Se você declara imposto de renda, começou-se a receber as declarações do imposto de renda referente ao exercício do ano passado, mas também com data para 2020. Então chegou a hora de acertar as contas com o Leão. A Receita Federal já começou a receber as declarações do imposto de renda. Preste atenção na informação da matéria, que tem alguns detalhes inovadores e até o diferencial desta declaração. Chegou a hora de acertar as contas com o Leão. E uma das mudanças é em relação às restituições, que esse ano vão ser pagas em menos lotes. Antes eram 7 e agora vão ser 5. E o pagamento também vai ser adiantado em relação ao ano passado, que começou em junho e esse ano começa agora em maio. Quem dá mais detalhes sobre o imposto de renda desse ano é Joaquim Adir, supervisor nacional do imposto de renda. Joaquim Adir, muito obrigada pela sua participação. Bom dia para você. Essas mudanças no pagamento das restituições interessa para quem está esperando esse dinheirinho, né? Mas tem outras mudanças também, né? Perfeito. Esse ano nós temos poucas mudanças na legislação. Na legislação nós temos a mudança do pagamento da contribuição pelo empregador, né, da contribuição às domésticas, que esse ano ele não pode deduzir. Nós temos também como mudança a doação direta na declaração, aquele estatuto do adolescente. Desculpa, do adolescente que já tínhamos e agora nesse ano foi acrescentado do idoso. E melhoras no programa é exatamente isso, essas doações estão bem mais transparentes no programa. Antes havia uma dificuldade para ele localizar, hoje ele aparece diretamente com facilidade essas doações. Então essas mudanças bastante no programa são muitas de navegação e inclusive no caso de pré-preenchida, quem quer fazer a declaração pré-preenchida, que no ano anterior ele precisava ir no ECAC para buscar o arquivo, esse ano o próprio programa vai buscar esse arquivo para ele. É só ele colocar o seu certificado digital, que é obrigatório para a declaração pré-preenchida, que as informações que tem sobre os rendimentos e deduções dele aparecem logo no programa. E a expectativa é receber 32 milhões de declarações, né? Quem perder o prazo? Quem perder o prazo fica sujeito a multa, que é de 1% ao mês sobre o imposto devido, uma multa mínima de R$ 165,74. É importante dizer que essa multa de 1% ao mês, que é sobre o imposto devido, ela pode ser uma multa alta, especialmente aqueles que têm imposto, mesmo que já pago, e que tem que pagar multa sobre o imposto devido. E a partir de hoje as pessoas já podem começar a enviar as declarações. Já estão entregando, na verdade a gente já recebeu muitas declarações até o momento. Muito obrigada pela entrevista. Tele Brasil Notícias. Nós que estamos aqui em São Paulo, geralmente encontramos aí um grande fluxo de automóveis, né?
E realmente parece que cada dia se fabrica mais automóvel e as ruas estão lotadas de automóveis, causando trânsito, congestionamento e grandes dificuldades. Mas, olha, uma previsão fala que São Paulo terá uma redução de quase 30% do número de carros até 2030. Será que vai ser verdade isso? É uma pergunta que todos nós fazemos. Um estudo feito por uma empresa de pesquisa inglesa em 31 cidades ao redor do mundo aponta São Paulo que vai ter uma redução de quase 30% no número de carros até 2030. Em 10 anos, portanto. Parece que é uma previsão aí a curto prazo, né? 10 anos passa rápido, né? A gente vê num piscar de olhos. Mas vamos ver essas informações com mais precisão para você do Tele Brasil Notícias. Por 8 anos, a Aline teve carro próprio, perdeu a habilitação, desistiu de dirigir. Hoje, para se locomover, ela usa transporte público, bicicleta e veículo compartilhado por aplicativo. Eu comecei a experimentar o aplicativo, gostei da experiência, foi prático para mim. E aí eu passei a utilizar mais o serviço de aplicativos, né? Abrir mão do automóvel particular é uma mudança de comportamento que vem ganhando espaço em São Paulo. As ciclovias, por exemplo, têm ficado mais cheias. O Daniel largou o carro e hoje prefere a bicicleta. Quanto menos a gente poluir, eu acho que melhor, né? A princípio tá dando certo, né? Andar de bicicleta e tudo mais. O uso do carro tende a diminuir em São Paulo, segundo o estudo de mobilidade urbana. No período de 10 anos, a redução na capital paulista poderá chegar a quase 30%. Isso significa que de cada 3 viagens de carro particular hoje, uma será substituída por algum meio alternativo, como transporte público ou bicicleta. Até patinete entra na conta. Hoje mesmo eu vim de metrô, agora eu vou continuar com a patinete porque peguei a promoção, senão ia a pé mesmo. Das 31 cidades analisadas, São Paulo é a terceira, onde a mudança no comportamento será mais significativa. A capital ficou atrás apenas de Manchester, na Inglaterra, e Moscou, na Rússia. Para o Gustavo, deixar o carro de lado também é uma questão de saúde. É uma escolha, é praticamente o único exercício que eu faço no dia a dia, assim. E ao mesmo tempo eu não consigo andar de bicicleta para fazer exercício, é para se transportar mesmo, assim, é uma coisa de ir de um lugar para o outro. O carro pode perder o destaque que tem hoje, mas o ritmo para tudo isso acontecer depende de mais investimentos. No ranking da pesquisa, a cidade tem o pior índice de confiança do cidadão. Não dá para ter mais 1 milhão, 1,5 milhão de pessoas morando na periferia da cidade, necessitando de transporte público ou transporte individual. Então é uma combinação de plano urbano, com a expansão necessária do sistema de trilhos e pneus, de tal forma que fatalmente vai ficar muito mais fácil, muito mais barato, muito mais rápido você usar um sistema em rede do transporte público, trilhos e pneus. Tele Brasil Notícias. Você está no Tele Brasil Notícias, a informação sempre na medida certa. Eu quero lembrar que você participa aqui conosco através do nosso Facebook, Tele Brasil Notícias, ou mesmo pode dar a sua opinião por escrito, com detalhes, né? Com mais informação, ou conversar com a nossa parte de redação, produção e também comercial pelo nosso e-mail, que é telebrasilnoticias@gmail.com. Aliás, agradeço aí a participação de O Palhão com toda a sua equipe, né, aí participando. Também o pessoal lá do Bar do Plínio, né, também participando aqui conosco. O nosso muito obrigado pela sua participação. E você também pode fazer parte aí da nossa equipe. Nós estaremos entrando em contato, como eu falei logo no início. Hoje o nosso trabalho comercial somos nós mesmos que buscamos e trazemos tanto as notícias como também as parcerias comerciais, né? Vamos falar agora sobre a parte jurídica hoje, que fala sobre procuração sem especificar o imóvel para venda não tem validade. Isso mesmo. Se a pessoa tem uma procuração sem especificar o imóvel que ela está vendendo, não tem validade. A terceira turma do STJ deu provimento a um recurso
para declarar a nulidade da escritura de compra e venda de um imóvel por entender que, embora o negócio tenha sido com base em procuração, que concedeu poderes amplos gerais, veja bem, e restritos, tal documento não especificava expressamente o bem ali alienado, não atendendo, portanto, os requisitos do parágrafo 1 do artigo 661 do Código Civil. Vamos nos ater a mais detalhes desta informação para mim e para você. O Superior Tribunal de Justiça declarou a nulidade de escritura de compra e venda de um imóvel que foi feita com base em uma procuração que não especificava expressamente o bem alienado, não atendendo, portanto, os requisitos previstos em lei. Na ação que deu origem ao recurso, o dono do imóvel afirmou que concedeu procuração ao irmão para que ele cuidasse do patrimônio enquanto morava em outro estado. Depois soube que um imóvel dele foi vendido com o uso da procuração para uma empresa da qual o irmão era sócio e ele, o proprietário, não recebeu nada pela operação. Em primeira instância, o juiz julgou improcedente o pedido de anulação da escritura e aplicou multa por litigância de má-fé ao autor da ação. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a decisão, mas afastou a multa. No recurso especial ao STJ, o autor alegou que o negócio seria nulo porque foi embasado em procuração outorgada 17 anos antes, sem a delegação de poderes expressos, especiais e específicos para a alienação do imóvel, cuja descrição precisaria constar no documento. A relatora, ministra Nancy Andrighi, aceitou o recurso. Ela considerou que a procuração, em termos gerais, só confere poderes para a administração de bens do mandante. A ministra explicou que, para a venda de um imóvel, existe a exigência de outorga de poderes especiais e expressos, incluindo a descrição específica do bem para o qual a procuração se destina. Tele Brasil Notícias. Sabe onde você saboreia todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio. Há 40 anos, servindo o melhor peixe do Amazonas. Venha saborear nosso pacu com pirão, tambaqui com batatas sauté, araúanã com batatas do Plínio. Tudo acompanhado da cachaça de jambu, de Belém do Pará. Bar do Plínio. Rua Bernardino Panganiello, 458 na Casa Verde. Reservas 3857-0999. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Depois dessa informação, voltamos agora falando sobre os acontecimentos da Assembleia Legislativa de São Paulo. Os acontecimentos foram bastante preocupantes, porque houve ali uma grande manifestação com invasão ali da entrada e assim por diante, né? Também houve a entrevista coletiva com o presidente da Alesp, o deputado estadual Cauê Marcris, do PSDB. Em plenário, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado do PSDB, ressaltou a ação policial durante o protesto pela votação da reforma da Previdência dos servidores estaduais. Observe bem as informações, porque foi aprovada, então, justamente a Previdência dos servidores, né? E alguns insatisfeitos ali aproveitaram o momento para causar tumulto. Mas foi aprovado. Vocês vão ver as informações com mais detalhes na matéria. Aconteceu no plenário Juscelino Kubitschek a votação que aprovou a proposta de emenda à Constituição 18 de 2019, que trata do regime de previdência dos servidores do Estado de São Paulo.
Por 59 votos a favor e 32 votos contrários, a PEC 18 foi aprovada no segundo turno da votação no plenário Juscelino Kubitschek. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Cauê Macris, recebeu jornalistas para a coletiva de imprensa. O deputado explicou como foi a organização para receber servidores e deputados nesse dia de votação. Eu lamento aquilo que aconteceu durante o processo de votação aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Os manifestantes que vieram aqui de maneira legítima, colocar suas posições, sejam elas contrárias ou favoráveis à reforma, enxergaram e assistiram o palco de uma depredação por parte de alguns poucos black blocs e também vândalos que acabaram se juntando a esses black blocs, que quebraram muitas coisas dentro da sede do Poder Legislativo. Nós e a Polícia Militar, que agiu corretamente na maneira de poder garantir a ordem e o direito democrático dos parlamentares de fazer e realizar o seu voto de maneira democrática, como assim bem entender, conseguiram segurar essa manifestação para que ela não atingisse o plenário, diferente de outros estados, garantindo a votação da Previdência e da PEC da Previdência aqui no nosso estado de São Paulo. Então, a gente tem que lamentar, a Polícia Militar já tem as imagens de todos esses delinquentes que acabaram depredando o patrimônio público, e nós vamos buscar a qualificação de cada um deles para que eles possam, inclusive, ressarcir aquilo que está sendo feito pelo Poder Legislativo, de poder contabilizar todo o gasto daquilo que foi quebrado no dia de hoje. Banheiros, pias, encanamentos entupidos, portas quebradas, portas arrombadas, policiais feridos. Essa é a consequência dessa atuação por parte desses vândalos. Agora os deputados seguem os trabalhos com o debate do projeto de lei complementar 80, que dispõe sobre as regras de concessão do benefício de aposentadoria para os servidores do Estado de São Paulo. Quando você fala de uma reforma, você fala de mexer com a vida das pessoas, Algumas pessoas, no caso do funcionalismo público, está sendo envolvido dentro de uma discussão, que é uma discussão que acaba colocando situações diferentes daquela de quando ele entrou para prestar o serviço público. Agora, nós não podemos negar que a Previdência ela é um problema do Brasil, que foi discutido agora no Congresso Nacional de maneira paliativa, não resolve todo o problema da Previdência no plano nacional, e não podia deixar de ser discutido no Estado. Em São Paulo, são 32 bilhões a mais que se gasta em Previdência do que se gasta com qualquer outro setor. É o maior gasto de Previdência do que qualquer outro setor. Então, era um tema que precisava ser debatido. Não tinha outra alternativa. Agora, é natural que os ânimos numa discussão como essa sejam acalorados. Não tanto quanto foi. Infelizmente, não era o que nós gostaríamos. Agora, terminou essa discussão, foi aprovado pela ampla maioria, foram 59 votos, que representam aí mais de 65% da população do Estado de São Paulo. E agora vamos à discussão do projeto de lei complementar da Previdência. Tele Brasil Notícias. Você pode participar do Tele Brasil Notícias, como eu informei, através dos nossos mecanismos. Mas olha, tem uma novidade aí para você. Um prêmio vai escolher a melhor carta do mundo. Exatamente, é um prêmio internacional, que está na sua 49ª edição do concurso internacional de redação de cartas para jovens da UPU, a União Postal Universal ligada à ONU. Inclusive está com inscrições abertas até o dia 20. E esse prêmio é voltado aos alunos de escolas da rede pública particular que tenham até 15 anos de idade. No Brasil, aqui os Correios está vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, são responsáveis por selecionarem os textos em 3 fases. Na matéria você vai ouvir a entrevista falando aí, as escolas também acabam ganhando se aquela redação for premiada aqui no Brasil. Vamos a mais detalhes através da matéria. Um prêmio internacional vai eleger a melhor carta do mundo. É o Concurso Internacional de Redação de Cartas para Jovens, da UPU, União Postal Universal, ligada à ONU, que está com inscrições abertas até o dia 20 de março. O prêmio é voltado a alunos de escolas da rede pública e particular que tenham até 15 anos de idade. No Brasil, os Correios, vinculados ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, são os responsáveis por selecionar os textos em 3 fases.
escolar, estadual e nacional, onde será escolhida a carta que vai representar o país na etapa internacional. Daniela Alves, coordenadora nacional do concurso, fala da importância da competição e destaca os prêmios. A questão do concurso ela é muito importante, lógico, para o desenvolvimento linguístico da criança, a escrita, trabalhar a questão da criatividade, desenvolvimento cognitivo. Mas a gente observa que vai além disso, vai por questões subjetivas também, como a questão da autoestima e da autoconfiança. Bom, na fase do Brasil, primeiro nós temos a fase escolar, onde é feito as seleções nas escolas, para que sejam escolhidas as 2 melhores redações de cada escola. No segundo momento, essas redações são enviadas para a fase estadual, para todos os coordenadores estaduais do concurso. Na fase estadual, será selecionada uma redação, que é a melhor redação de cada estado. E na fase nacional, vão ser selecionadas as 3 melhores redações, sendo que a primeira redação ela vai representar o Brasil na fase internacional. Na fase estadual, o primeiro colocado, tanto o aluno quanto a escola recebe a premiação, o aluno de R$ 2.300 e a escola de R$ 2.500. Na fase nacional, o aluno, primeiro lugar, R$ 10.000, segundo R$ 8.000 e terceiro lugar, R$ 6.000. E a escola, R$ 10.500 primeiro colocada, R$ 8.500 a segunda e R$ 6.500 a terceira. Neste ano, a União Postal Universal sugere que os jovens escrevam uma carta contando a um adulto sobre o mundo em que vivemos. Para conferir o regulamento e saber mais sobre o concurso, acesse correios.com.br/concurso cartas. O prazo para inscrições vai até o dia 20 de março. Reportagem Vitor Abreu. Tele Brasil Notícias. Aliás, eu até esqueci na última matéria que você pode acessar maiores informações sobre o prêmio Melhor Carta do Mundo pelo seguinte acesso: correios.com.br/concursos cartas, tá? Ali você participa e tem mais detalhes sobre a informação desse concurso de cartas. Tele Brasil Notícias. Período eleitoral chegando, né? Vocês já sabem quem você vai votar aí na próxima eleição que vai haver aqui no Brasil? Tivemos agora a posse do presidente e vice-presidente do Tribunal Regional de São Paulo na Assembleia Legislativa de São Paulo. Vamos acompanhar. E foi realizada a cerimônia de posse dos novos presidente e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Várias autoridades estiveram presentes, como, por exemplo, o presidente da Assembleia Legislativa, Cauê Macris, e o deputado estadual, Tenente Nascimento, do PSL. Durante o evento de posse, o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Valdir Sebastião de Nuevo Campos Júnior, destacou a importância de assumir o tribunal justamente às vésperas das eleições municipais e em um cenário de ampla difusão de notícias falsas. A questão da integração é essencial. Sem vamos dizer assim, uma ação plural de todos os segmentos sociais, públicos e privados, nós não vamos conseguir superar, eu acho que essa transição da sociedade que entrou nessa fase da informação em tempo real, né? Da informação capilarizada com uma velocidade impressionante. Então nós precisamos de todos. E muito da imprensa tradicional também. O novo presidente terá pela frente o desafio de gerir o Tribunal Regional do Estado com maior número de eleitores no país. São Paulo tem 33 milhões de pessoas aptas a votar. E nesse ano eleitoral nós temos diversos desafios, mas estamos aí caminhando, implantando um processo eletrônico em primeira instância, né, implementando a biometria, que é mais um passo de legitimidade para o processo eleitoral. E, lógico, estamos procurando incrementar a fiscalização do processo eleitoral como um todo para garantir, quanto mais possível, a sua transparência e a sua legitimidade. O novo vice-presidente, o desembargador Paulo Galícia, que também assume a corregedoria da Casa, enalteceu o trabalho das centenas de juízes que integram a Justiça Eleitoral do Estado. Eu gostaria de dirigir uma palavra especial às 127 juízas
241 juízes eleitorais do Estado. Os senhores terão a missão de presidir as eleições para prefeitos e vereadores de 645 municípios, envolvendo a participação de milhares de candidatos e 33 milhões de eleitores. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi o palco da cerimônia, que teve a participação de várias autoridades, como o ministro do STF, Alexandre de Moraes, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e do governador de São Paulo, João Dória. Rogo a Deus que dê paz, equilíbrio a vocês, a você, Alexandre, e aos juízes que terão a responsabilidade de presidir os tribunais regionais eleitorais em todo o país, para que combatam firme e duramente aqueles que se utilizam do artifício do fake news para não apenas prejudicar candidatos, para agredir a democracia brasileira. Este é o ponto onde os tribunais regionais eleitorais e o Superior Tribunal Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, devem defender o Brasil e o direito dos brasileiros ao encontrarem os seus candidatos, mas dentro de uma disputa legítima, democrática e transparente. O presidente da Alesp, deputado Cauê Macris, do PSDB, falou como a Justiça Eleitoral será importante para garantir transparência no processo eleitoral. Quero iniciar minha fala cumprimentando o nosso desembargador, Valdir Sebastião Noivo Campos, que assume neste momento o TRE, o nosso anfitrião, doutor Geraldo Francisco Pinheiro Franco, presidente do nosso Tribunal de Justiça, governador do nosso Estado, João Dória, ministro Ricardo Salles, do Estado do Meio Ambiente, ministro Alexandre de Moraes, pedir licença a todas as demais autoridades da mesa, na figura dos deputados Carla Morando, Marta Costa, Tenente Nascimento Castelo Branco, para cumprimentar todas as demais autoridades já citadas pelo cerimonial. Você sabe, meu caro Valdir, eu estava agora dando uma olhada a essa seleta mesa e vendo sobre a posse, inclusive, que nós estamos falando sobre justiça eleitoral, e uma curiosidade me chamou a atenção. Eu sou o mais novo da mesa, mas ao mesmo tempo aquela pessoa que mais disputou eleições nessa mesa. Já são 5 eleições que eu disputei e as 5 eu tive a oportunidade de ser diplomado pela Justiça Eleitoral. Fui 2 vezes vereador, já estou no meu 3º mandato de deputado estadual. E uma palavra, se pudesse resumir a atuação da Justiça Eleitoral ao longo do tempo, pela experiência que adquiri dentro das disputas que tive a oportunidade de fazer, é a palavra confiança, é a palavra credibilidade. Muitas vezes um candidato utiliza de algum artifício para poder conseguir chegar, burlando muitas vezes a posição da população, da vontade popular. Essa é a nossa grande missão e é a principal, Alexandre, defesa da nossa Constituição Federal e da nossa Constituição Estadual. A nossa justiça eleitoral e o rumo dos nossos municípios estão em boas mãos. Uma ótima tarde a todos vocês. O deputado estadual por São Paulo pelo PSL, Tenente Nascimento, compareceu à cerimônia e destacou os desafios que a nova gestão terá para articular mudanças na estrutura do tribunal. O grande desafio do senhor Valdir de Novo Campos Júnior realmente é a questão da estrutura que tem o TRE de São Paulo. O TRE de São Paulo tem a mesma, o TRE do Estado de São Paulo tem a mesma estrutura do TRE da Bahia, para você ter uma ideia. Então nós estivemos ainda no meio de ano, no mês de julho, lá no Senado, lá no Congresso Nacional, a fim de que viéssemos ter aqui a ampliação da estrutura que viesse dar uma condição melhor para o TRE de São Paulo. Ele já estava empenhado mesmo antes, né? Ele era corregedor, mesmo antes de assumir agora a presidência do tribunal. Então hoje será de vital importância tecnologia, realmente agir com seriedade para dar realmente o crédito às eleições de 2022, passa por 2020 e realmente um grande desafio, mas eu tenho certeza que estará... Tele Brasil Notícias. Sabe onde você saboreia todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio. Há 40 anos,
servindo o melhor peixe do Amazonas. Venha saborear nosso pacu com pirão, tambaqui com batatas sauté, araúanã com batatas do Plínio. Tudo acompanhado da cachaça de jambu, de Belém do Pará. Bar do Plínio, Rua Bernardino Fanganiello, 458 na Casa Verde. Reservas 3857-0999. Você que curte decoração, o Palião Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palião Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Sabe onde você saboreia todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio. Há 40 anos, servindo o melhor peixe do Amazonas. Venha saborear nosso pacu com pirão, tambaqui com batatas sauté, araúanã com batatas do Plínio. Tudo acompanhado da cachaça de jambu, de Belém do Pará. Bar do Plínio, Rua Bernardino Fanganiello, 458 na Casa Verde. Reservas 3857-0999. Tele Brasil no Esporte. Está começando a partir de agora Tele Brasil no Esportes, no ar para você com as informações diferenciadas do esporte. E nós começamos aí com o Jogo do Brasil no futebol de areia, que, olha, foi um jogão, mas virou piada na internet. Futilama, jogo de várzea, foram alguns dos comentários que acabou sendo expressados ali por aqueles via internet do desafio Brasil e Portugal, exibido por uma grande emissora aqui de São Paulo. Seleção brasileira de futebol de areia derrotou Portugal de virada, de 4-3 em desafio disputado na manhã do domingo, do dia 1º de março em Santos, no litoral de São Paulo. Mas o que mais chamou a atenção, além do jogo em si, foi a situação. Porque, veja, os internautas comentaram diversas formas de expressar ali o que estavam vendo e achando. Mas o que mais chamou a atenção dos internautas não foi, enfim, o resultado, mas sim a condição do campo que apresentava. Na minha opinião, deviam ter até deixado esse jogo para um outro dia. Por conta da chuva que atingiu a cidade na noite de sábado, como todos nós sabemos, né? A partida exibida via televisão pela Rede Globo, inclusive, foi disputada em meio à poça de águas que lembrou o seguinte: sabe aqueles rachões? Isso, disputado entre amigos, em festa, no sítio, mais ou menos isso. Nas redes sociais as piadas foram de futilama a futebol de várzea. E, inclusive, alguns diziam o seguinte, eu vou até ler aqui, ó: Painho, acaba de gritar gol aqui. Aí eu pergunto, é futebol de quê? Só que é futebol de areia, mas no momento tá chovendo aí, Painho. Solta o futebol de lama, kkkk. Ele supera, escreveu um internauta rachando o bico. E olha, alguns também comentaram o seguinte: legal, esse futebol de areia no barro. Tuitou outro também pelo Twitter. E olha, confira algumas reações que nós também conseguimos constatar. Alguém assistindo disse o seguinte: é futebol de areia, Brasil, Portugal em Santos, mas caiu um toró da molesta. E o campo está só lama, várzea total, mas com craques. Futebol diferenciado, futebol de areia diferenciado, né? Realmente, até a última expressão aqui que nós escolhemos, ele dizia o seguinte: legal esse futebol de areia no barro, né? Novidade então no futebol. Tele Brasil no Esporte. E vamos agora à nossa segunda manchete de hoje do nosso esporte no Tele Brasil Notícias. Real Madrid, enfim, derrotou o Barcelona. Isso mesmo, primeiro tempo do clássico que aconteceu em Santiago Bernabéu foi catalão, exatamente. Ou melhor, o goleiro madrista evitou os gols de Arthur e outro do Messi, apagado por Casemiro, a tal ponto que acabou levando um cartão amarelo por pegar o brasileiro por trás ao final do jogo. Já no segundo tempo,
Começou com o Real Madrid enlouquecido, isso mesmo. Por quê? 2 pontos atrás do rival, não poderia perder a chance de derrotá-lo em casa. E daí, quem brilhou foi Ter Stegen, que é o goleiro, ao defender um chute de Isco, que tinha endereço certo. Então, aos 70 minutos, Vinícius Júnior, que participava muito do jogo, mas errando demais, o que ele fez? Recebeu de costas pela esquerda e chutou firme a bola, e que desviou em Piquet e matou Stegen, deixando ele fora de ação. Vinícius Júnior, que entrava para a história do maior clássico do mundo e quebrava uma escrita de 7 jogos sem vitória do time merengue, tudo que Piquet menos queria estava acontecendo. Vinícius Júnior, animado com o gol, parecia com o diabo no corpo. E veja, a vitória foi justa e o Real Madrid voltou a liderar o campeonato espanhol, talvez o que lhe resta, porque derrotado em sua casa, como já aconteceu no jogo anterior pelo Manchester City, por 2-1, no jogo de ida pelas oitavas de final do campeonato. Até Stegen foi para a área rival em busca de um empate nesse jogo que aconteceu. E tudo isso aconteceu em vão. Por quê? Aos 90 minutos, Mariano entrou no lugar de Benzema e aos 91 minutos fez 2-0, um gol impressionante, que você confere aí, tem a narração inclusive no vídeo, mas eu procurei dar detalhes aqui da informação para que você também pudesse acompanhar. 9 finalizações do Real Madrid com essa tentativa de Benzema. 2-0. Saiu ali, mas bateu na bola. O Piquet, Carvajal tentou o Sérgio Ramos, cara a cara para fazer o gol. Ter Stegen, milagroso! Pezinho milagroso! Maior clássico do mundo, por enquanto 0, Real Madrid 0, Barcelona. Vinícius entrou bem por aqui, cara a cara, ele pode finalizar, é gente! Gol! Demais, e aqui vem Benzema, olha a chegada no Carvajal, Vinícius Júnior de calcanhar. Vamos lá, com o Messi, joga na área, Piquet, cabeceia! Foi na cabeça do Piquet o lançamento do Messi. Não deu, vem o Vinícius, arrancada do Vinícius, olha o lance do Vinícius, Ter Stegen, passando o Modric. Vinícius está gastando a bola na reta final. Que segundo tempo no camisa 25. Só que o segundo tempo teve 7 finalizações do Real Madrid, que vem forte para o ataque mais uma vez, pode sair mais um gol, é a rede dele, acabou de entrar Mariano, gol! É de Mariano, decretando de forma definitiva a vitória. Tele Brasil no Esporte. E com essa informação encerramos o Tele Brasil no Esportes de hoje. E voltamos na semana que vem. Tele Brasil Notícias. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Polícia em ação. Está começando a partir de agora o nosso quadro no Tele Brasil Notícias, Polícia em Ação. Polícia em Ação de hoje vai destacar as fortes chuvas na região sudoeste da Baixada Santista. Inclusive nós recebemos, através do COD Brasil, o nosso colaborador, a informação que eu não pude colocar no ar porque a gente estava realmente para gravar esse programa anteriormente, em qual informava da ocorrência em que
foram lá soterrados o cabo PM Marcial de Souza Batalha, né? E também o Rogério de Moraes Santos, que realizavam salvamentos de vítimas lá em Santos. Inclusive, já temos a informação de que houve o falecimento de ambos, né? Inclusive, uma tragédia que não tem-se como prever, né? Mas que as fortes chuvas nos trouxeram aí cenas bastante tristes e famílias desamparadas, gente que perdeu seus entes queridos. Mas vamos começar então aí com a colaboração do Daniel Jornalismo, né? Que nos enviou tanto as informações de imagens, né? Que você vai estar vendo a partir de certo momento da nossa apresentação, porque eu vou narrar aqui inicialmente aquelas informações que eu recebi. De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, em 24 horas de chuva em Santos, né, toda a Baixada Santista, quando eu falo aqui Guarujá, São Vicente e assim por diante, 100 milímetros em todas as 9 cidades da Baixada Santista. E é uma situação bastante delicada, porque foram 300 milímetros no Guarujá, 222 milímetros em Santos, 187 milímetros em São Vicente. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, o normal esperado para o mês de março no Guarujá seria 277 milímetros, ou seja, choveu mais do que o esperado para o mês na cidade. Temporal que começou, inclusive, na noite de segunda-feira e se estendeu durante toda a madrugada e manhã da terça-feira. Moradores registraram alagamentos em ruas que ficaram intransitáveis em toda a Baixada Santista. Passageiros de ônibus, como você pode ver também nas imagens que estamos mostrando ou iremos mostrar, o rápido aumento do nível de água no interior dos ônibus, veículos também, diversas linhas de ônibus e itinerários foram comprometidos com essa situação pelo temporal. Houve quedas de barreiras nas rodovias Anchieta, Cônego Domênico Rangoni, Rio Santos e Guarujá Bertioga, que fazem a ligação de cidades da Baixada Santista com outras regiões do estado de São Paulo. A quadra da União Imperial estava inclusive aberta, abrigando as pessoas necessitadas dos bairros e das proximidades, sem medir esforços, sem exceção. Acompanhe as cenas desses acontecimentos nesse vídeo a seguir. Conosco o porta-voz do Corpo de Bombeiros, capitão Marcos Palumbo. Capitão, muito obrigada pelo contato. Informação de mais de 40 desaparecidos no litoral paulista, capitão. Olha, Carla, infelizmente aconteceu essa grande chuva, mais de 270 milímetros registrados, que causou diversos desabamentos. Foram 13 desabamentos, mas o que é os desabamentos que o Corpo de Bombeiros atua no momento, e também a Defesa Civil, todos os órgãos de emergência, são os mais graves, onde a gente tem, eu estou aqui no Morro do Macaco, no Guarujá, nós tivemos 12 vítimas ali que foram atingidas, nós tivemos 5 pessoas em óbito, procuramos por 4 pessoas, inclusive o nosso bombeiro que infelizmente no segundo desabamento acabou sendo atingido, e as equipes continuam aqui fazendo essas buscas. E no total dessas 7 ocorrências, Carla, nós temos 44 pessoas desaparecidas.
44 pessoas desaparecidas e nós estamos falando dos moradores dessa área. A gente também tinha informação de que um dos bombeiros que trabalhava no resgate, ele acabou sendo soterrado. Esse bombeiro entra nesse número? Entra nesse número também, Carla. Infelizmente, nós estamos procurando o Cabo Batalha aqui no Morro dos Macacos, no Guarujá. Aqui pertinho, na Vila Baiana, houve também um deslizamento de terra, onde atingiram residências, e lá nós temos 28 pessoas que estão desaparecidas. O Corpo de Bombeiros também fazendo uma grande operação para que a gente possa localizar essas pessoas. Também temos registros no Parque Prainha, em São Vicente, com 2 pessoas sendo procuradas ali pelas equipes do Corpo de Bombeiros. No Morro da Fontana, em Santos, no Morro da Penha, em Santos, nós temos também 10 pessoas desaparecidas nesses locais, onde as equipes atuam também. Tivemos reforços de São Paulo, equipes desceram para cá exatamente para ajudar, e a gente sabe que a gente vai ter ainda muito trabalho. A Penha e o Saboó, não tem? O meiozinho, aquela favelinha ali, sabe aquela favelinha? É aquela favelinha que caiu, a metade dela caiu para baixo. Polícia em ação. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Você está no Polícia em Ação, no Tele Brasil Notícias. A nossa segunda manchete de hoje tem a ver aí com um total de 29 mortos em decorrência das chuvas na Baixada Santista. Segundo o balanço divulgado no início desta quinta-feira pela Defesa Civil de São Paulo, havia mais de 48 pessoas desaparecidas. Enquanto nós estamos gravando aqui, a gente tem outras informações, porém, é uma situação bastante grave, com várias pessoas desabrigadas, 151 pessoas só no Guarujá, em São Vicente 150, 102 em Peruíbe, e aponta que há diversos corpos aí que estão sendo identificados e liberados para as famílias pelo Instituto Médico Legal. Entre mortos estão bebês, crianças e assim por diante. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, os trabalhos de resgate, salvamento e identificação de vítimas estão continuando, mesmo apesar de já haver parado as chuvas. Mas acompanhe as informações com mais detalhes na matéria que iremos colocar na sequência. Foi uma noite de pânico e de resgates dramáticos na Baixada Santista. 2 bombeiros que procuravam vítimas entre os escombros de um deslizamento no Guarujá morreram. Eles foram atingidos por um segundo desmoronamento de terras. É lá que se concentra o maior número de mortos. O prefeito decretou estado de emergência. Ainda há desaparecidos e cerca de 200 pessoas ficaram desabrigadas. Bombeiros e a comunidade atuaram nas buscas. Em Santos, no meio da lama, os moradores tentaram tirar do caminho das casas o que descia pela encosta. Desabou tudo aqui no morro, perto da minha casa. A gente não consegue descer não, hein? Tem um cara lá dentro, a gente não conseguiu tirar ele não. Minha casa está enchendo de barro. Para descer agora não dá para descer e nem subir. As pessoas ficaram encurraladas em vários pontos da Baixada Santista. A situação foi pior nos morros. Em Santos, 2 moças voltavam para casa quando depararam com o barranco. A gente está subindo o Morro São Bento agora, onde fica a minha casa. E ali, ó, acabou de cair um barranco. A gente não vai conseguir passar aqui, não passa nenhum ônibus, carro nem nada, tipo, é impossível. Meu, que situação, sério, olha isso. Nesta casa, em Santos, os moradores retiravam a água que entrou na residência. Os eletrodomésticos já são suspensos e há pequenas muretas entre os cômodos, mas não foi suficiente para barrar a água. Neste outro vídeo, uma idosa foi vista no meio do alagamento. Olha a senhorinha, olha a senhorinha. Os morros da cidade estão em estado de atenção para deslizamentos. Este ônibus foi tomado pela enxurrada. Os passageiros tiveram que subir nos bancos. A prefeitura decretou estado de emergência.
Esta universidade também foi invadida pela água da chuva. As aulas foram suspensas em grande parte das universidades e escolas públicas da região. E o Hospital Irmã Dulce, em Praia Grande, teve água infiltrada pelo teto. A cidade de São Vicente está em estado de calamidade pública. Também houve deslizamentos e a prefeitura recolhe doações para os desabrigados. O tráfego de carros foi interrompido em avenidas e estradas da Baixada Santista. Hoje, o governador João Dória sobrevoou os morros onde houve deslizamentos e desmoronamentos. Polícia em ação. Você está no Polícia em Ação, no Tele Brasil Notícias. Nós sentimos muito as tragédias acontecidas em Santos, mas eu recebo muita informação. Inclusive, uma das matérias que você viu, apareceu lá a Hora da Notícia, que é um outro jornal que nós temos aí, com as informações também jornalísticas, né, que fica de plantão direto na internet. Entra lá o logo da Hora da Notícia, em que é colocado as informações a nível imediato, né? Assalto na estrada, isso mesmo, de Santos, ali logo na entrada, enquanto chovia. E o Polícia em Ação está atento à situação, recebeu o vídeo, está colocando no ar aí para você que nos enviou esse vídeo de um passageiro que estava dentro de um ônibus e gravou o desespero do assaltado em plena chuva na rodovia ali de entrada de Santos. Mas observe que na matéria se fala onde é a região que houve o assalto, que havia congestionamento e outros detalhes mais. Qual o nome dessa vida, por favor? Aqui é a Anchieta. Anchieta? Mas é viaduto do viaduto. Subida do viaduto. Aí, estão assaltando. Boa noite. Senhor, eu tô aqui na Anchieta, na subida do viaduto, do novo viaduto, no sentido Santos. Isso. Tá tudo parado. De meter uma 9mm na minha cara. Tá todo a pé roubando. Bati o carro. Mano, falou que ia matar, passei assim, o capitão, passei tudo, levaram tudo. 4 moleques armados. Roubando na Marginal, essa obra aí do Paulo Alexandre parada, o que que dá? Não anda nada, todo mundo parado com a da chuva. Estão assaltando aqui, ó. Glória a Deus a minha vida. Estão assaltando na descida do tudo, tá tudo parado, estão roubando os carros que tá parado. Glória a Deus a minha vida. Por isso tem uma pá de carro voltando aí. Tá todo mundo voltando na contramão, todo mundo voltando na contramão, estão assaltando lá na frente. Eu tô aqui em Santos. Qual o endereço aqui? Eu tô dentro do ônibus, eu pedi... Subiu no ônibus pedindo, desesperado, pedindo ajuda. Eu tô no viaduto, eu tô com meu carro batido aqui, senhor. O carro tá parado aqui batido, porra. Isso. É o final do trecho da Ecovias aqui, é no finalzinho. Isso, no trânsito. Quem tá precisado aqui, muito cuidado, hein? Estão assaltando. Polícia em ação. Tele Brasil Notícias. E esse foi o Polícia em Ação de hoje. Lembramos que na semana que vem teremos mais informações com você. Continue agora em nosso noticiário do Tele Brasil Notícias. Tele Brasil Notícias. Pois é, o que é bom dura pouco, eu sempre falo isso. Esse foi hoje o Tele Brasil Notícias, com as informações dos acontecimentos da semana anterior. Mas antes de encerrarmos, eu quero lamentar o acontecido com várias famílias aí, inclusive as situações em que se encontram hoje, mas lembrando que o imprevisto sobrevém a todos, né? Porém, há uma necessidade de cuidarmos melhor de nossa saúde, de nossa pessoa, porque vivemos tempos de aflições, tempo de terremotos em alguns países, enchentes em outros, mudanças climáticas e a agitação e o nervosismo também das pessoas, conflitos internos, pessoais, e para isso é necessário o quê? Ter a consciência, ter a perspicácia
de que agir nesse volume de afluxo de acontecimentos no mesmo ritmo, a gente às vezes não tem saúde ou capacidade para enfrentá-los. E acima de tudo, acreditar que nós estamos aqui, vivemos aqui, mas temos que saber que alguns acontecimentos irão afetar quer a gente, quer qualquer outra pessoa. Ninguém está imune, porque está previsto isso para acontecer na Bíblia e até em outros aspectos. Mas, acima de tudo, o Tele Brasil Notícias manifesta o seu pesar por aqueles que perderam seus entes queridos, a sua alegria por aqueles que estão vivos ou estão vivos, também a sua manifestação de fé e esperança que Deus sempre esteja com eles e conosco. Até lá!